pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai levar o melhor do futebol amador, futebol brasileiro. Vamos falar muito da Série A, da Série B, a Série C. A Série C também começou nesse meio de semana e a gente vai falar também da Série D, alguns jogos da Série D. Série D, rodada completa nesse final de semana. E o nosso programa hoje, o destaque maior é, lógico, a vitória do Ceará Sporting Clube, tricampeão da Copa do Nordeste, onde ganhou o jogo no final de semana da equipe do Sport, né? Ganhou os pênaltis da equipe do Esporte Clube do Recife. A gente vai falar muito desse jogo do Ceará Sporting Clube. Vamos falar de futebol europeu, onde teve campeão lá na Itália. A gente vai falar muito também da Libertadores, terceira rodada, fechou a terceira rodada da série, aliás, da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que teve destaque, né, para a vitória de alguns times do futebol brasileiro, empate de outros. Vamos lá fora também, tá lá. O destaque da Sul-Americana, onde o Fortaleza ganhou, o Botafogo empatou. A gente vai falar muito dessas competições. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. E o nosso programa, ele é muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai começar, né? O Juan teve que dar uma saidinha, aconteceu, né? Não foi atender ali, mas já já o Juan volta pra gente fazer, pra gente tocar o bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Logo no início, mandar um abraço pro meu amigo Osani, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, pra Dona Assunção, pro seu neném. Um abraço também pro Fabinho, né? Pra Samara e pra Eloá, também curtindo o bate-bola. Um abraço para todos os nossos amigos do Barro Preto que curte o bate-bola. Tudo bem, Juan? O Juan voltou e já trazendo o destaque inicial do Juan para a gente ir para o nosso programa, que está recheado de informação no dia de hoje, né, Juan? Vai ser para a vitória do Ceará, né? É sim. Vitória do Sport no tempo normal, vitória do Ceará nos pênaltis. Ceará tricampeão da Copa do Nordeste. É, Ceará tricampeão da Copa do Nordeste, o Vozão, que agora, Juan, está numa prateleira, né? Mais um time do Nordeste que é tricampeão, o Ceará Sporting Clube. Lembrando, Juan, que nos últimos anos o futebol cearense vem se sobressaindo em relação aos outros estados, não é isso, Juanzinho? É isso. Então, Juan, vamos começar o nosso programa, né? Começar o programa homenageando a torcida do Ceará, né? A torcida do Ceará com o gol, com o último pênalti, né? O último pênalti cobrado e a bela narração do Caio César. É, não vai dar certo. Se a internet deixar, a gente... Eric, pra fazer e ser campeão. Vai lá, Eric. Vai lá, Eric. Perna canhota, bateu! É o Ceará, pela terceira vez, no topo do futebol nordestino. É tricampeão da Copa do Nordeste, o Vozão! Um título que sinaliza uma volta por cima, uma conquista que mostra o caminho de retorno à elite do futebol nacional. De toda forma, o alvinegro é e sempre será gigante. Por isso mesmo, respeite sempre o Vozão. Respeite sempre o Ceará Sporting Clube. Um título diante de um gigante do futebol nordestino, é verdade. Mas um título que também cala a arrogância, cala a prepotência, a violência. É para deixar mudo quem cantou vitória antes do tempo. Este dia, 3 de maio de 2023, fica na história como um dia em que a Ilha do Retiro se transformou na Ilha da Fantasia.
onde milhares de iludidos se fizeram presentes e de onde saíram traídos pelo próprio orgulho. Toca o hino do Mozão que eu quero ouvir. É o Ceará tricampeão da Copa do Nordeste. Aí, grande narração do Caio César, né? Eu pude acompanhar boas transmissões, boas narrações, e eu escolhi essa do Caio César como, sem dúvida nenhuma, a melhor para que a gente pudesse fazer a homenagem à torcida do Ceará Sporting Clube, que está eufórica, né? O Ceará, que, como eu falei, não jogou bem, mas final não se joga, final se ganha. Já já a gente vai falar da Copa do Nordeste. Vamos começar falando, Juan, de futebol amador que está enxugando, né, Juan? Está enxugando, alguns times já estão marcando amistosos. O Cruzeiro aqui está apenas treinando, visando as próximas competições. Foi no início do programa, dar um abraço para o meu amigo Hernando Santos. O Hernando ali no Mulugu, curtindo bate-bola. Um abraço para ele, para a Ana Leite, para o garotinho deles, todo de casa. Um abraço para o Hernando que é torcedor do Flamengo. O meu amigo Hernando. Tem uma competição, Juan. Vem aí a competição ali para os lados. Lá não sei se o Hernando vai colocar algum time. A Copa na Arena Juremal. A organização é do Kleber Carneiro e da Kelly. Essa competição, Juan, acontece ali no lado do Chocalho, né, ali do Cheixo, aquela região ali. A organização, como eu falei, é do Kleber Carneiro. Certamente o meu amigo Hernando vai colocar um time lá para participar dessa grande Copa, Juan. Logo, logo a gente vai trazer mais informações. Lembrando que as inscrições já estão abertas. As inscrições estão abertas. Quem quiser participar, quem quiser inscrever seu time, o Kleber já está pegando os nomes das equipes. Quando tiver o nome das equipes, vai fazer o conselho técnico e também, Juan, fazer o sorteio. E a gente vai sempre estar divulgando aqui essa competição do Kleber. O Hernando está lembrando aqui, Juan, que dia 3 de junho vai participar de um torneio em Tabuleiro do Gado. Em Tabuleiro, deve ser Tabuleiro do Gado, Juan. Ou seja, breve logo vai ter o sorteio e o Hernando vai mandar para nós quem o time dele vai pegar. O Hernando, que sempre forma bons times, né? Ele coloca amigos do Hernando, forma bons times, ganha competições, só site, e também participa de torneio. Um abraço aí pro meu amigo Hernando. Mandar um abraço também pro Isaías. O Isaías, que está ainda vibrando com a vitória do Ceará Sporting Clube. O Ceará, que é tricampeão do Nordeste. Já já a gente vai falar dessa conquista do glorioso de Porongabuçu. Mandar um abraço também, Juan, pro meu amigo Antônio Cláudio. Antônio Cláudio, que está, não sei se está viajando, está em Sobral, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. O Hernando está lembrando aqui, Juan, que é realmente no Tabuleiro do Gado essa competição, esse torneio, agora no início do mês de junho. Mandar um abraço também, Juan, em Morrinhos, pro Erlin e a Silvinha, também curtindo o bate-bola, para a garotinha deles. Um abraço para eles também curtindo o bate-bola, que acontece às segundas e sextas-feiras aqui no Facebook e também no YouTube. O Juan, ainda falando de futebol amador, torneios de penalidades, vai acontecer, Juan, em outubro, na Lagoa do Serrote. Logo depois a gente traz mais informações dessa competição. Lembrando que é dia 29 de outubro, um dia anterior tem a disputa feminina. Lá no masculino a inscrição é R$100 e o primeiro colocado vai ganhar R$2.000, vai ser show de bola. Depois a gente vai trazer mais informação, tá certo? Então, mais uma vez, só lembrando, né, que o Cruzeiro está parado, né? O Cruzeiro do Barro Preto está parado. A gente manda um abraço para todos os dirigentes do Cruzeirão da Massa, meu amigo Dedé, para o compadre Elvis. São a galera boa que levam o Cruzeirão da Massa e, como eu falei no início, estão se preparando para as próximas competições que acontecem no segundo semestre. Falar em competição, Juan, acho que já está tendo inscrição também da Copa Zé Regino, que o Barro Preto foi campeão no ano passado, na categoria B. Acredito que esse ano vai participar com as duas categorias, o Cruzeiro do Barro Preto. Então a gente abraça para toda a galera boa, os dirigentes, os jogadores e os torcedores. Juan, vamos falar de futebol brasileiro. Futebol brasileiro, como é do conhecimento de todos, foi o destaque do nosso programa no início. A gente, inclusive, rodou o gol, né, do Vozão, o gol do Eric, a disputa da Copa do Nordeste. O Ceará jogou muita bola na Arena Castelão, era para ter ganho de 4-0, 5, jogou muita bola, acabou fazendo apenas 2. No finalzinho, fez um gol contra e deu sobrevida ao Sport. O Sport saiu comemorando aqui, com chance, achando que ia ganhar o jogo. E no jogo de volta, Juan, um início de jogo muito ruim do Ceará Sporting Clube. O Ceará jogou muito mal e tomou um gol logo no início, né, numa infelicidade do Danilo Barcelos, mas ficou aquele jogo, Juan, que o Sport também acabou
cansando no segundo tempo, não teve muitas forças para fazer o segundo gol. O Ceará também ficou, mesmo o Sport cansado, o Ceará, acho que com medo de tomar o segundo gol, ficou apostando nas penalidades, e foi o que aconteceu. Acabou indo para os tiros livres da marca dos pênaltis, e o Ceará abriu, cobrando, né, e o Danilo Barcelos acabou perdendo, só que graças a Deus tem VAR, o goleirão se adiantou a lá Rogério Ceni, e o juiz mandou voltar, ele acabou fazendo o gol. Na sequência, Juan Juba, né, o Juba que está saindo do Sport para ir para o Bahia, até a torcida do Vasco está fazendo uma campanha para ele ir para o Vasco, o Juba, ele tinha feito a jogada do gol aqui em Fortaleza e acabou fazendo o gol lá na Ilha do Retiro. O primeiro pênalti ele acabou perdendo. O Jean Carlos, né, ex-náutico, fez o segundo gol do Ceará, fez 2-1. Depois veio o Wagner Love, experiente Wagner Love, veterano, 2-1. Aí o Ceará tinha a chance de fazer 3-1. Castilho, né, que é o homem da bola parada do Ceará Esporte Clube, acabou perdendo o gol. E o Sabino, o zagueirão Sabino, fez 2-2. Aí veio o Luvanô fez o gol do Ceará, 3-2 pro Vozão. Diga. Muita resistência, né? É sim, porque o Luvanô já tinha perdido pênalti, né? A galera do Ceará ficou muito preocupada na hora do Luvanô. E o Gabriel Santos, o garotão veio, acabou o Richard, né, fazendo uma grande defesa e ficou nos pés do Érico, ele que é batedor oficial do Ceará, né? O batedor principal do Ceará é o Érico, e ele mostrou categoria, mostrou competência, marcou o quarto gol, fez 4-2. O Sport ainda tinha uma batida, mas não precisava, né? Porque só fazia o terceiro gol. E ali o Ceará ganhou, né, Juan? Carimbou o tricampeonato da Copa do Nordeste, o Ceará Sporting Clube, né? Que começou mal a Série B, mas também estava muito voltado, Juan, para essa conquista. E aconteceu algo inédito no futebol brasileiro, e talvez no futebol mundial. O treinador do Ceará Sporting Clube, ele foi campeão com 0% de aproveitamento. É porque o Ceará jogou na Copa do Nordeste e o treinador era o Morínigo, né? E ele foi demitido, e esse treinador veio apenas para o último jogo. Como o Ceará já havia ganho o primeiro jogo, perdeu o primeiro jogo, então ele ficou com 0% de aproveitamento, acabou ganhando nos pênaltis. Essa daí foi, acho que algo inédito no futebol mundial. Brasileiro mundial. Talvez, pode ter, mas assim, o cara perdeu o jogo e ser campeão, né? Vir só para um jogo, perde o jogo e ser campeão, é realmente muito difícil. Mano. Só lembrando aqui que o meu amigo Antônio Cláudio, hoje ele está em Barroquinhas, ele viaja muito, né? Às vezes está em Viçosa do Ceará, hoje está em Barroquinhas também curtindo um bate-bola. Um abraço aí pro meu amigo Antônio Cláudio, ele que é torcedor do São Paulo. O Isaías está lembrando aqui, Juan, que o Luva, melhor atacante da atualidade, na semana, né, o melhor batedor de pênalti. Eu não sei, rapaz, eu fechei os olhos quando ele pegou aquela bola para bater, mas graças a Deus ele pegou. Fiquei realmente com muito medo do Luvanô, fiquei com medo. Os outros não, né, a gente tem aquele receio, mas a gente sabe que os outros têm mais categoria, e o Luvanô até que mostrou categoria naquele lance, mas deixou a torcida do Ceará com medo. Luvanô categórico. É sim, porque o Castilho, né, que é um cara muito bem, né, tem feito muitos gols, tem batido pênaltis, inclusive em clássico, e acabou perdendo, e a gente achou que o Luvanô pudesse perder também. Interessante foi a dança dele, né, ele é melhor dançando do que jogando, o Luvanô, e o bicho é feio, viu? Pensa no atacante feio, mas o Ceará trouxe ele, foi para jogar bola, né, irmão, para fazer gol, não foi para participar de concurso de beleza. Mandar um abraço também. É mais feio que o Timo Velho. Mandar um abraço também pro compadre Valdenir, que tá em casa, né, curtindo o bate-bola. Ele que tá muito contente, rapaz. O Fluminense deu show de bola. Massacrando, né? Tá jogando muita bola. O Fluminense poupou o time inteiro no Brasileirão contra o Fortaleza, acabou pegando uma goleada, mas pegou o River Plate. Se bem que foi beneficiado, né, com um jogador a mais no segundo tempo, mas o Fluminense não tomou conhecimento do grande River Plate. E foi uma goleada sensacional para a equipe do Fluminense. A gente vai falar. O Plate que na teoria passa o terror do time brasileiro, mas tomou 10 gols em 3 jogos. O Juan, a gente vai já falar de Copa do Brasil, né? E vamos falar do sorteio que houve nesse meio de semana. Antes de mandar um abraço para meu amigo Raimundo Jackson Pereira. Ele, Juan, que é torcedor do Flamengo, torcedor do Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral que está tendo uma vaquinha lá, viu, meu amigo? Está tendo uma vaquinha lá. É o Pix Solidário.
e o Fernando Sobral fez um Pix solidário de R$5.000 ajudando o Guarani de Sobral, as categorias de base do Guarani de Sobral. Tenho certeza que o meu amigo Raimundo Jacques Pereira também já fez o Pix dele. Vamos mandar um abraço também pro compadre Chico, rapaz, é Chico Domingo, conhecido, aliás, ele é o Francisco Ferreira, mas é conhecido aqui na nossa região como Chico Domingo, Chico do seu Raimundo Domingo, tá em Fortaleza curtindo bate-bola. Mandar um abraço para as filhas dele, que foram minhas alunas, a Aninha, foi minha aluna, e pro Toninho, mandar um abraço para eles, que estão em Fortaleza curtindo um bate-bola, a gente agradece. Tá certo? Então a gente estava falando do Guarani de Sobral, né, desse Pix solidário que está tendo, e o Fernando Sobral já fez o Pix dele. O meu amigo Raimundo Jacome é torcedor do Guarani de Sobral, ele é atualizado, tudo que acontece com o Guarani. O Guarani, Juan, que tem alguns torcedores espalhados aqui na região, né? Aqui no Barro Preto mesmo tem o Rony Berto, tem o Simar, galera boa aí que torce pro Guarani de Sobral, o Guarani da Princesa do Norte. Então, Juan, Copa do Nordeste 2023, Vozão, tricampeão. Lembrando, Juan, que a próxima edição, 2024, todos os times participantes da edição já estão definidos. Nos próximos programas, quando tiver mais próximo, quando sair, tiver mais próximo da próxima competição, a gente vai atualizar, né, Juan? Agora está muito longe, acabou a competição desse ano, a gente vai focar nas competições que estão rolando, então a gente vai falar de Libertadores da América. O Juanzinho vai trazer todos os jogos que aconteceram, terceira rodada, Juan, terceira rodada, tá na metade, né? E tem muito time aí, tem times brasileiros aqui, né, que estão numa situação difícil, a gente vai atualizar, começando com o jogo de terça-feira, Juan. Liverpool do Uruguai 2, Argentino Júnior 2, o Corinthians fica feliz com esse resultado. O Newblense 2-1 no Alcas, grupo Imbolum. Atlético Nacional 2-2 com o Olímpio, o Corinthians perdeu 2-1 para o Independente Del Valle. Fluminense 5-1 no River Sport Cristal, 1-0 no The Strongest. O Rua, esses foram os jogos de terça, né? Na quarta-feira teve mais jogos e destacar a vitória do Palmeiras fora de casa, Rua. Cerro Porteño 0, Bolívar 4, isso aconteceu desde os 37 do primeiro tempo, né? Poderia ser mais. O Internacional 2-2 com o Nacional do Uruguai, o Colo-Colo perdeu 2-0 para o Boca Juniors. O Atlético Mineiro 2-0 no Alianza Lima, finalmente, né, galera? O Barcelona de Guayaquil perdeu 2-0 para o Palmeiras. O Independente Medellín 4-2 no Metropolitanos de Venezuela. Quarta-feira, Juan, esse foi o jogo de quarta-feira. Quinta-feira teve o jogo. Lembrando que a Libertadores está saindo muitos gols. Patronato 4-1 no Melgar, Patronato de Série B. O Racing Clube 1-1 com o Flamengo, dois golaços inclusive. O Libertad perdeu de 2-1 para o Atlético Paranaense. O Deportivo Pereira ganhou de 2-1 do Monagas da Venezuela. Destacar nesse jogo, Juan, o Gabigol. O Gabigol é o brasileiro com maior número de gols em Libertadores. Estava empatado com o Luizão, 29 para cada um. E o Gabigol agora tem 30. Juan, lembrando que acho que ele é o quinto no geral. Contando todos os jogadores que jogaram Libertadores, ele já é o quinto, o Gabigol. Que está, né, perdendo muitos gols. Nos últimos 11 jogos tinha feito 2 gols de pênalti e voltou a marcar um lindo gol, o Gabigol, que é ídolo da torcida do Mengão. O Juan, com esses resultados, depois de 3 rodadas, né, agora vai ter os jogos de volta. A gente tem no grupo A o Racing é o primeiro com 7 pontos, o Flamengo é o segundo. O Algas está indo para a Copa Sul-Americana em terceiro, o Nublense está sendo eliminado no momento. No grupo B, o Nacional está em primeiro, Internacional. Na segunda colocação, Internacional teve a chance de assumir a liderança se ganhasse em casa, mas acabou empatando. Teve ganhando até o finalzinho. O Independente Medellín com 4 pontos na Sul-Americana e o Metropolitano zerado fora do... O Juan, nesse grupo aqui, depois de 3 rodadas, surpresa, né? O Bolívar é o líder, o Palmeiras é o segundo, o Barcelona está indo para a Sul-Americana, é o terceiro, e o Cerro Porteño, né, que eliminou o Fortaleza na fase anterior, está sendo eliminado. Muita surpresa nesse grupo, principalmente com a equipe do Bolívar. Grupo D, o Fluminense em primeiro, The Strongest em segundo, Sport Cristal em terceiro, River Plate em quarto. O Fluminense com 9, os outros com 3 pontos. Destaque negativo, é claro, para o River Plate, que fez 6 gols e tomou 10 em 3 jogos. É sim, o River Plate, acredito que vai classificar, mas está numa situação muito difícil no momento,
Depois de 3 jogos está na lanterna. No grupo E tem o Argentino Júnior, é o grupo do Corinthians. O Corinthians está numa situação muito difícil, ele vai ter aqui ganhar jogos, 2 jogos fora de casa, os 2 adversários mais difíceis. O Argentino Júnior é o líder, o Del Valle é o segundo, o Corinthians está indo para a Sul-Americana. Até quando a gente projetou aqui, eu coloquei essa posição para o Corinthians. E o Liverpool do Uruguai, com a surpresa de 0 pessoas, está sendo eliminado. Mandar um abraço para o torcedor do Palmeiras, meu amigo José Gerardo Filho, aqui no Barro Preto, curtindo o bate-bola. Ele que a gente dá melhor qualidade e torce para a equipe do Palmeiras. No grupo F, o Boca Juniors em primeiro, o Deportivo Pereira com 4 pontos, o Colo-Colo em terceiro e o Monagas em quarto. O Juan só voltou, o meu amigo Zé Gerardo, deve estar em casa, um abraço também, um boa noite para a Kelvinha, sua esposa, para o seu Expedito, para a Dona Rosa, galera boa, que curte o bate-bola. O Juan, no grupo G, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, eu até falei que nesse grupo, a equipe do Libertad ia tirar uma vaga dos 2 Atléticos. Ele ganhou o primeiro jogo fora de casa do Atlético e jogou 2 jogos, acabou perdendo. Então o líder é o Atlético Paranaense, o segundo é a equipe do Alianza Lima, e o Atlético Mineiro está indo para a Sul-Americana e o Libertad no momento está sendo eliminado. No grupo H, o Atlético Nacional em primeiro, o Olímpia em segundo, o Patronato em terceiro, o Melgar em quarto. Essa é a Libertadores, Juan, que vai ter parada, né? Vai passar 2 semanas. Próxima semana vai ser, no meio de semana, rodada cheia do Campeonato Brasileiro. E no outro meio de semana, semana do dia 17, vai ser a Copa do Brasil. E vai voltar depois, na semana do dia 24, a 4ª rodada da Copa Libertadores da América, também na Sul-Americana. Sul-Americana, Juan, que teve jogos na terça-feira, e o Juan vai atualizar todos os resultados da terça, da quarta e da quinta-feira. O Huracão 1x1 com o Danúbio, o Taquari 3x1 no Oriente Petroleiro, o Tolima 0x0 com o São Paulo, o Magalhães 2x2 com o Serra Valerro, Bragantino 0x0 com o Estudiantes e o Newell's 1x0 no Santos. Ô Juan, na quarta-feira a gente teve jogos, destaque dos times brasileiros. Aí um time brasileiro entrou em campo, que foi o América, Juan. Palestino 0x0 com o São Lourenço, Guarani 1x1 com o Emelec, o Milionários 1x1 com o América Mineiro e o Puerto Cabello perdeu de 3x0 para o Tigre. Quinta-feira, também conhecido como ontem, teve o restante da rodada, terceira rodada completa da Sula. O Ginásio La Plata perdeu de 2x0 para o Goiás, grande vitória do Goiás. O Audax Italiano 2x0 no Blume, o Botafogo 0x0 com a LDU, o Botafogo fez urgentemente ganhando. O Defesa e Justiça 4x1 no Pearol, mais um 4x1 a conta do Pearol. O Fortaleza aqui, foi isso, que apagão, 6x1 contra o Estudiantes de Merida e o Universitário 2x0 no União Santa Fé. O torcedor do Fortaleza é o forte, né? O Fortaleza que jogou pelo Brasileiro foi 4x1 em cima do Fluminense, 4x2 e agora 6x1 no fortíssimo Estudiante de Mérida da Venezuela. O Fortaleza, Juan, que fez 10 gols em 2 jogos. Com isso, Juan, lembrando que classifica um direto para as oitavas de final e o outro classifica com uma espécie de 16 avos de final para enfrentar o terceiro colocado que vem da Libertadores da América. O Guarani está dizendo que o futebol campeão do mundo está levando uma goleada atrás da outra e realmente é verdade, né, Juan? É sim. O Juan, no grupo A, a LDU de Quito está classificando para as oitavas de final e o Botafogo classificando para as 16 avos de final. Grupo B, Juan. Huracan em primeiro, Danúbio em segundo, o Emelec em terceiro, Guarani em quarto, todos com 4 pontos. Mais rápido, só aqui no grupo C, o Red Bull Bragantino está classificando para as oitavas de final e o Estudiantes da Argentina está indo para as 16 avos de final. No grupo D, o São Paulo em primeiro e o filho do São Paulo em segundo, Tigre. O Tigre, né? E no grupo E, quem está classificando é o Newell's Boys, tá para as oitavas de final, o Audax Italiano está classificando, o Santos está sendo eliminado no momento, a equipe do Santos. No grupo F, o Milionários em primeiro, Defensa em segundo, não está dando para o América. O América que começou goleando a equipe do Peñarol, e o Peñarol, rapaz, é o lanterninha. Em 3 jogos tomou 10 gols. É uma situação muito difícil. Está fazendo uma campanha de Ibis, né? Do Peñarol. No grupo G, o Universitário é o líder. E o Goiás está classificando em segundo para 16 avos de final. E no grupo H, o Fortaleza em primeiro, o São Lourenço em segundo.
Nesse grupo, Juan, o Fortaleza pode bater o recorde dessa competição, que é 6 jogos, 6 vitórias. O Ceará já fez isso no ano passado, 6 jogos, 6 vitórias, com bom saldo de gol, mas o Fortaleza pegou um grupo mais fraco ainda do que o Ceará pegou no ano passado. E se ganhar os 3 jogos, dependendo do saldo de gol aí, pode bater a campanha do Glorioso no ano passado. O futebol, a Sul-Americana passado a limpo. E agora, quem começou nessa semana, Juan, foi a Série C. A Série C, né? A grande Série C do futebol brasileiro. Tem grandes times do futebol brasileiro participando. Só falta a Série D agora para o programa ficar cheio. É a Série D que começa a próxima semana. Próxima semana não, começa amanhã a Série D. Que fica a maior quantidade dos times do Brasil, né? Então a Série C, o Juan vai atualizar os resultados. São Bernardo 3, Remo 1. Já começamos com a notícia triste aí. O Alto 0x0 com o Figueirense. O Botafogo da Paraíba 2x1 no Operário. CSA perdeu de 1x0 por Confiança. Confia no Confiança. Paysandu 2x1 na Aparecidense. O América de Natal perdeu de 2x1 para o Ipiranga. O Brusque 1x0 no Amazonas. Manaus 2x1 no Náutico. São José 0x0 com Floresta. E o Volta Redonda 1x0, perdeu de 1x0 para o Pouso Alegre. Temos próxima rodada da Série C, começando dia 6, terminando dia 8. O Amazonas com a América de Natal, Floresta com o Volta Redonda, Náutico com São José e o Pouso Alegre com o Brusque. Esses jogos do dia 6. No dia 7, Ipiranga e CSA, Operário e Manaus, Remo e Botafogo da Paraíba, Aparecidense e São Bernardo. E no dia 8, fechando essa segunda rodada, Confiança e Altos, Figueirense e Paysandu. O Patristino do Padre Valdenil, o Remo, né, fechou a primeira rodada na lanterna, né, Juan? Na lanterna, o Remo que não foi bem. O tá falando aqui, né, que ele pensou que esse Estudiantes fosse da Argentina, né, Juan? Mas não é. É o de Mérida, né? O de Mérida, lá da Venezuela, o de Mérida, né? Que é o principal vencedor da Sul-Americana, o lá da Argentina, né, Juan? O Juan, aliás, não. Lá o rei de Copa lá é o Independente. Mas o Estudiantes também andou ganhando, inclusive em cima do Cruzeiro. 3 vezes. Na época do Verón. Foi 3 vezes seguidas e voltou em 2008. Isso é da Venezuela, tá certo? Então, o Juan, Série B teve rodada, a 4ª rodada, e o Juan vai atualizar os resultados. O Avaí perdeu de 3x0 pro Vila Nova. O pobre ABC tomou 3x0 do Ituano. Ituano não sabe brincar, né? O Mirassol perdeu de 2x0 pro Novo Horizontino. O Juventude 1x0 no Guarani. O Guarani que andou desandando um pouquinho. O Atlético Goianiense 2x1 na Chapecoense. A Ponte Preta 2x0 no Botafogo da Paraíba. O CRB 0x0 com o Sampaio Correia. E o Londrina 1x1 com a equipe do Criciúma, que é líder. Juan, lembrando que essa rodada, Juan, teve 2 jogos adiados por conta da final da Copa do Nordeste. E esses jogos acontecem agora, quarta-feira, dia 10, às 19 horas. O Ceará Esporte Clube com Vitória, recebe o Sport Vitória, com a Tombense. Com o Tombense. Essa é a rodada. Para fechar a 8ª rodada, Juan, que depois desses jogos, a gente tem a classificação. O Criciúma é o primeiro com 10 pontos. Depois de 4 jogos, o Vitória, 100% de aproveitamento. 8x0 em gol. Ele tem 9 pontos em 3 jogos. O Guarani tem 9 pontos, só que em 4 jogos. O Vila Nova também é 100%. Ele ganhou os 3 jogos que disputou. A equipe do Vila Nova tem um jogo atrasado, que é justamente com o Esporte Clube do Recife. Diga, Juan. A diferença é que o Vitória é o único time dessa Série B que ainda não tomou nenhum gol, né? Isso. O Juan lá... Tirando o Sport, é claro, mas só tem um jogo. O Sport que está com 3 jogos atrasados, né? Vai correr atrás do Sport, que é vice-campeão do Nordeste. Toda a torcida lá do Sport dava como certo essa vitória. Interessante, rapaz, voltando lá um pouco. Em 2014, o Sport disputou esse final com o Ceará, ganhou em casa 2x0 na Ilha, e aqui em Fortaleza o Ceará deu um banho na equipe do Sport. O Magno Alves fez um gol, mas o Sport empatou e ganhou aquele título. Dessa vez, o Ceará ganhou muito bem aqui em Fortaleza, jogou muito bem, e lá não jogou absolutamente nada. Ou seja, no campeonato que o Ceará jogou muito bem, o último jogo perdeu. E nesse jogo que não viu a bola, principalmente no meio tempo, acabou ganhando e sendo campeão nos pênaltis. O Z4 da Série B tem o Sampaio Correia,
o Esporte Clube do Recife, o CRB e o ABC, 2 times do Nordeste, né? 3 times do Nordeste, 4 times do Nordeste, mano. E o Ceará Sporting Clube, né, que começou muito mal essa competição, tá ali na 15ª colocação. E de resto não tem mais nenhum time do Nordeste, então tudo lá pra cima. Vamos torcer, Juan, vamos torcer, né, que o Ceará possa se recuperar, mas tem um jogo muito... Também que subam mais times nordestinos para a Série A do próximo. Lembrando que a 5ª rodada já começa vamos começar já com o jogo do Botafogo que tinha ganho as 3 primeiras rodadas, acabou perdendo na última, jogo com o Vitória da Bahia, e o Juan vai atualizar. O Ceará que tem um jogo difícil contra a equipe da Ponte Preta, domingo, 11 horas da manhã, lá no Moisés Lucarelli, Juan. Criciúma com Ituano, o Mirassol com o Vila Nova, o Sampaio Corrêa com o Juventude, também com o Avaí, Chapecoense, o Novo Horizontino, CRB com o ABC, a Ponte Preta com o Ceará que parou, tem que parar de pegar resultados ruins, porque agora o foco é somente na Série B. O Sport com o Guarani, o Atlético com o Londrina. Até que o Ceará não deixou muito claro nesse jogo, porque foi campeão, né, teve um jogo muito difícil contra o Sport, teve a festa da comemoração, acredito que foram muitos jogadores que foram contratados e que não foram aproveitados nesse jogo contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Continuando no futebol brasileiro, Série A do futebol brasileiro começa a rodada, Juan. A rodada começa amanhã e o Juan vai atualizar todos os jogos da Série A do futebol brasileiro. Jogo amanhã, Cruzeiro e Santos, Juan. Cruzeiro e Santos, Fluminense e Vasco, América Mineiro e Cuiabá, São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo, Bahia e Coritiba, Botafogo e Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras, Grêmio e Bragantino, Corinthians e Fortaleza. Falar no Santos, jogamento, um abraço mais uma vez pro Fabinho, pra Eloá e pra Samara. O Fabinho que tá aqui no Barbeto curtindo o bate-bola. Lembrando que esse jogo do Corinthians com Fortaleza acontece apenas na segunda-feira, Juan. A Série A que tem o Botafogo na liderança, o Fortaleza é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, o Internacional em quarto, lá no Z4 é o Corinthians, Juan. O Corinthians está na 17ª colocação, o Cuiabá é o 18º, o Coxa é o 19º e o América é o 20º, não pontuou ainda o Coelhão lá das Minas. Série D do futebol brasileiro começa nesse sábado, Juan. A gente tem o Nova Iguaçu contra o Atlético, o Vitória do Espírito Santo contra o Resende, o Ceilândia com o Iporá, o São Joséense com o Caxias, o Cascavel com o Craque, o Falcon com o Retrô, o Iteporto contra o União Rondonópolis e o Operário contra o Brasiliense. No dia 6, o trem contra a Tuna Luz, o Anápolis contra o Real Ariquemes, o Bahia de Feira com o Sergipe, a Ferroviária com o Operário, esse do Mato Grosso do Sul, falado anteriormente, se eu não me engano é de Minas Gerais, o Piracicaba com o Maringá, o Patrocinense com o Internacional de Limeira, a Portuguesinha do Rio com o Real Noroeste, e o destaque positivo aqui para o Pacajus, que joga com o Campinense confronto nordestino. Domingo tem mais time cearense, o Caucaia joga contra o Cordina do Maranhão, o Concórdia joga com o Brasil de Pelotas, o Águia de Marabá com o Princesa de Solimões, Aimoré contra o Exílio Luz, Cruzeiro de Arapiraca contra o Atlético de Alagoinhas, Globo contra o Souza, Jacuipense e Asa, Maranhão e o Atlético Cearense. O Nacional de Patos contra o Potiguar, Nacional da Amazônia com o Maital Ferroviário com o Fluminense do Piauí, Parnaíba com Tocantinópolis, Novo Hamburgo com Camboriú, São Francisco com São Raimundo. É o jogo do Santos, né, irmão? É o jogo do Santos. São Francisco contra São Raimundo. Na segunda-feira, a gente tem o Santa Cruz jogando contra o Iguatu e o Democrata de Governador Valadares jogando contra a equipe do Santo André. Tá aí a Série D que vai começar nessa semana. Promovido até agora só tem o Maringá. Futebol brasileiro, Juan, teve também a última rodada do Sub-20. Sub-20, o Juan vai atualizar todos os resultados. Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 1, Atlético Goianiense 0, Goiás 1, Atlético Mineiro 2, Bahia 2, Grêmio 3, o Botafogo 3, Cuiabá 2, o Flamengo 2-0 no América, 2 bases, o Fortaleza perdeu 1-0 para o Santos, o Internacional empatou em 3-3 com o Ceará, o Bragantino 3-3 com o Fluminense e o São Paulo perdeu 3-2 para o Palmeiras. Lembrando que
O Flamengo classificou, o Corinthians em segundo, o Internacional em terceiro e o Botafogo em quarto no grupo A. No grupo B, O Palmeiras em primeiro, o Santos em segundo, o Grêmio em terceiro e o Atlético Paranaense. Lembrando que o primeiro do A pega o quarto do B e o primeiro do B pega o quarto do A, mais ou menos assim. O segundo Isso. pega o terceiro. Aí ficou assim os confrontos das quartas de finais. Flamengo, Atlético Paranaense, Santos Internacional, Palmeiras e Botafogo, Corinthians e Grêmio. Aí, Juan, passado a limpo, Copa do Brasil. Juan, teve sorteio da Copa do Brasil e o Juan vai atualizar todos os resultados, lembrando que eles vão jogar no dia 17 os jogos de ida. Grêmio e Cruzeiro, os dois maiores campeões, Atlético Mineiro e Corinthians, Santos e Bahia, Atlético Paranaense e Botafogo, América Mineiro Internacional, me manda logo um Fluminense com o Flamengo, né? O Sport com São Paulo, Palmeiras com Fortaleza. Tá aí, Copa do Brasil, Juan. Vai ser sensacional, né? Grandes jogos, grande clássico. A gente vai ver aí o que vai acontecer na próxima fase, oitavas de final da Copa Milionária do Brasil. Muita bola na rede, com certeza. A gente agradece demais aos nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook, na página do bate-bola, no nosso perfil e também lá no YouTube. Quem acompanha lá no YouTube é o amigo Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Agora vamos falar de futebol europeu. Futebol europeu, a gente vai dar destaque agora. A gente passou a limpo tudo de futebol, de futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a Copa Verde que está encruada, né? A Copa Verde, ninguém sabe nem qual é a data da decisão. O futebol europeu, Juan, em Portugal, o Benfica, né? O Benfica é o líder, 4 pontos, lembrando lá o campeonato, e o Benfica tem 4 pontos na frente. O Juan vai falar dos jogos desse final de semana. O Ferreira, o Pasto Ferreira com o Sport e o Arouca com o Porto. O Arouca Hospital que está pegando uma vaga na Conferência League. Vou mandar um abraço para a Comadre Conceição, aqui no Papito, curtindo bate-bola. Um abraço para ela que é torcedora do Palmeiras. Um abraço e uma boa noite para a Comadre Conceição. Está acontecendo também, lá em Portugal, a Taça de Portugal, paralela ao campeonato. Nos jogos de ida, o Nacional tinha perdido para o Braga 5-0 e o Porto tinha ganho fora de casa do Famalicão 2-1, e ontem teve os jogos de volta, Juan. O Porto ganha. Peraí. Perdeu, né? O Porto perdeu de 2-1 e ganhou de 3-2 na prorrogação. Né? Foi 2-1. E o Braga já tinha feito 5-0 fora de casa, só segurou o resultado, fez 2-2 e está na final. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripar, no Lagoa do São Discutindo um Bate-Bola. Ele que tem o programa Faixa do Esporte às quartas-feiras, sempre às 18h35, e ele está aqui atualizando que a final vai ser só em dezembro. Eu não sabia dessa informação, para mim está sendo novo, porque o Goiás está participando da Sul-Americana, né? Mas eu estou achando que eles imprensaram demais deixar essa final só para dezembro. Lembrando que vai ter data, já o Goiás vai ser eliminado da Copa da Sul-Americana, e a equipe do Paysandu está jogando a Série C do futebol brasileiro, dava para encaixar, né, Juan? É tipo a Champions League da Ásia. Fazem um, classifica um time para a final em março e outro time em maio do ano que vem. Né? Do ano seguinte, né? Não, ele está brincando. O Albert está brincando, é brincadeira. Realmente, por conta dessa definição, que não marca de jeito nenhum, ele pode, quando vai ser, quem sabe, né, depois do Natal, é brincadeira. Caímos na pegadinha do Lourão. Pegadinha do Lourão, mano. O Alberci aqui, tá certo. Grande Alberci Ripado. O Juan, a final vai ser o Braga contra o Porto em jogo único, né? Essa final tá marcada pro dia 14. Final que se repete muito. Final que será dia 14 de junho, né? Dia 4 de junho. Dia 4 de junho, a final. A Bundesliga, Juan. Os milagres existem. A Bundesliga, o Bayern está 1 ponto à frente do Borussia Dortmund e tem rodada completa. Lembrando, Juan, que teve hoje à tarde, a equipe do Colón ganhou de 2-1 do Leverkusen e o Schalke está saindo. O Schalke ganhou de 3-2 da equipe do Mais. E o Juan vai falar o jogo. O Freiburg
Freiburg com Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt, Mönchengladbach e Bochum, Augsburg, Union Berlin, Hertha, Stuttgart, o Bremen com o Bayern, que o Bayern é freguês do Bremen. E o Dortmund com o Wolfsburg. Tá aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Certo? O Bayern tá tropeçando demais, né, Juan? Tá tropeçando demais, vamos ver o que acontece. Tá acontecendo em paralelo também, Juan, Isso lá. que há pouco tempo ele só tinha uma derrota na temporada. É a Copa lá da Alemanha, né? Nas oitavas de final, o Bayern tirou mais, o Freiburg tirou... Espera aí, que se você pronunciar, é o Sanderson. Isso, Sanderson. o Leipzig tirou a equipe do Hoffenheim, o Borussia tirou o Bochum, o Nuremberg passou pelo Düsseldorf, o Stuttgart tirou o Paderborn, aí o Frankfurt foi 4-2 contra o Dortmund. O Darmstadt. Isso. E o Union Berlin, Juan, passou pela equipe do Wolfsburg. As quartas de final, Juan, o que aconteceu? O Bayern perdeu de 2-1 para o Freiburg, o Leipzig 2-0. O Borussia Dortmund tiraram o Bayern e Borussia das semifinais. O Nuremberg perdeu de 1-0 para o Stuttgart e o Frankfurt 2-0 no Union Berlin. Nesse meio de semana a gente conheceu os finalistas, porque teve as semifinais, Juan. O Stuttgart perdeu de 3-2 para o Frankfurt e o Freiburg perdeu de 5-1 para o Leipzig. O Leipzig vai para a final com o Frankfurt dia 3 de junho. O Leipzig que é o atual campeão e o Frankfurt que está chegando depois que nessa data aí, no início de junho, Juan, tem a disputa de muitas Copas, né? Muitas Copas. A data é justamente dia 3 e dia 4 de junho, logo no início de junho, né? As competições europeias vão estar no final, né? Todas as competições já vai ter grito de campeão lá no velho continente. Juanzinho, a primeira liga, o PSG, que chora para perder o título, mas está se oferecendo. Mas não tem quem ganhe, não tem quem queira, né? Ele que está 5 pontos à frente da equipe do Marcelo, lembrando que só faltam 5 jogos lá. O PSG está tipo vendedor de brechó, né? E o Juan vai atualizar os principais jogos lá da Liga 1. O Rennes com o Lille briga direta pela vaga na Champions League, o LAN, com o Marseille e o Angers, com o Mônaco, o Lyon com o Montpellier e o Troyes com o PSG. Juan. La Liga, Juan, quem pode ser campeão na próxima rodada é a equipe do Barcelona. Ele está com 13 pontos à frente do Real Madrid. Se ganhar a próxima rodada, agora faltam 5 jogos. Se ganhar a próxima rodada, já é campeão, sem depender de nenhum outro resultado. O Real Madrid perdeu a vaga para o Atlético Madrid. La Liga que teve rodada nesse meio de semana. Juan. O Atlético Bilbao perdeu de 1-0 para o Betis, o Raio 2-1 com o Valladolid, o Girona 2-1 com o Mallorca, o Sevilla 3-2 no Espanhol, o Atlético Madrid 5-1 no Cádiz, o Getafe 1-0 no Celta de Vigo, o Valência 1-1 com o Villarreal, a Real Sociedad 2-0 no Real Madrid, o Barcelona 1-0 no Osasuna e o Almeria 2-1 no Elche, e essa combinação de resultados deixou o Real Madrid na terceira colocação. Isso. Ô, Juan, o que acontece também é que nesse final de semana não vai haver roda na La Liga, porque tem a final da Copa do Rei. E lá na Espanha, todas as competições são paralisadas para disputar a Copa do Rei, onde o Real Madrid recebe o Osasuna, e esse jogo será às 17 horas. Falando em rei, os dois times têm uma coroa no escudo principal. Então, o Real Madrid certamente vai levantar mais uma taça lá na Espanha. Quem levantou taça, e há muito tempo não fazia isso, foi o Napoli. O Napoli foi campeão lá na bota, Juan. 16 pontos de vantagem atualmente. E só faltam 15 em disputa. Será que ele chega? Não dá para chegar mais no Juan, ele está 16 pontos à frente da Lazio e só tem 15 pontos de disputa. Então, o Napoli foi o grande campeão lá na bota. Não deu para fazer a festa em casa, mas... E vai levantar o troféu justamente contra a Fiorentina, o seu arquirrival. E o Juan vai atualizar todos os jogos que aconteceram nessa rodada, a rodada de número 33. O Empoli 3-1 no Bolonha, o Udinese 1-1 com o Napoli, o Verona perdeu de 6 da Inter. Se tivesse um gol para cada lado, ficaria estranho, né? A Lazio 2-0 no Sassuolo, o Milan empatou com a fortíssima Cremonese em 1-1, o Monza 1-1 com a Roma, o Atalanta ganhou de 3-2 do Spezia, a Juventus perdeu de 2-1 para o Lecce, a Salernitana 3-3 com a Fiorentina, a Sampdoria perdeu de 2-0
pro Torino. Lá na bota, né? Que agora, Juan, o restante das rodadas vai ser apenas para os times que vão se classificar para as competições europeias. E né? a Inter e o Liverpool, que a gente já vai partir para a Premier League, não estão se classificando nesse exato momento. Isso a gente vai ver, vai acompanhar a Premier League. Mais uma vez, mandar um boa noite, um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo e para sua esposa, né? Celiano também, sempre que curte, sempre que o Alberci está curtindo o bate-bola, ela também fazendo a janta e curte o bate-bola. O Alberci, Juan, que curte o bate-bola na sua televisão. TV lá, Smart Live, coloca lá e acompanha o bate-bola, o meu amigo Alberci Ripardo. Juan, a Premier League que tem o Arsenal, né, na liderança. Aliás, o Arsenal perdeu a liderança. O Arsenal perdeu a liderança para a equipe do City. O City tem 33 jogos e está com 1 ponto à frente do Arsenal. Lembrando, Juan, que lá muitos times já jogaram 34 vezes. Para alguns faltam 4 rodadas, para outros faltam ainda 5. O City pode estar, Juan, se ele ganhar o jogo atrasado, 4 pontos à frente do Arsenal. Se tivesse... E o Brighton. Ou seja, Juan, dificilmente o City vai perder esse título. Ele vai ganhar esse jogo atrasado, vai colocar. E nessa rodada, ele pode colocar pontos à frente do Arsenal. Lembrando, Juan, que houve, né? Houve jogos nesse meio de semana, jogos atrasados. Pela 34ª teve 2 jogos atrasados. Aliás, teve 2 jogos. Arsenal 3-1 no Chelsea e o Leicester 2-2 com o Everton. Aí tinha 3 jogos atrasados da rodada da 28ª rodada. O Brighton 1-0 no Manchester United, o Liverpool 1-0 no Fulham e o Manchester City 3-0 no West Ham com mais uma vitória de quem? Como você falou, Juan, a equipe do Liverpool até melhorou o Liverpool, mas está ali na 5ª colocação, Juan. E se não tomar cuidado, ele tira essa vaga do Manchester United. 4 pontos atrás do United, eu acho que o Liverpool vai tirar essa vaga do Manchester United. Tá quase certo, né? O Tottenham... O Manchester United e o Tottenham estão jogando absolutamente o Tottenham está numa situação muito ruim, vai ter rodada completa, e daí você vê, né, que o Chelsea não está jogando absolutamente nada. O Alberci lembrou que o Chelsea não cai, porque não dá mais tempo, senão caía. É um arremendo de time, esse time do Chelsea. Que não vai para a segunda divisão. E você vai ver aqui que a equipe do Arsenal vai ter um jogo muito difícil com um bom time do Newcastle, né? O Newcastle que é time de empresário, agora tem muito dinheiro lá. E enquanto isso, o Manchester City vai tomar o time com a pior defesa e o que mais toma goleada então, nos últimos tempos. O City certamente vai ganhar esse jogo, vai golear, e o Arsenal corre o risco de perder, e o Juan vai falar todos os jogos lá da Premier League. Bournemouth e Chelsea, Manchester City Leeds, Tottenham e Crystal Palace, Wolverhampton e Aston Villa, Liverpool e Brentford, Newcastle e Arsenal, West Ham e Manchester United, Fulham e Leicester, Brighton e Everton, Nottingham e Southampton. Premier League, última rodada, a gente vai acompanhar nesse final de semana. Lembrando que nós já estamos chegando no final do bate-bola, e aqui a gente manda um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola, na página do bate-bola, no Facebook, no nosso perfil, e também lá no YouTube, tá certo? Então a gente vai só, mais uma vez, homenagear a torcida do Ceará com o gol, a última batida, né? A última batida na disputa de pênalti. Cadê o Bena na hora dele? O Bena, acho que o Bena tá... O Bena sabia que a gente ia fazer uma homenagem ao Ceará Esporte Clube, e hoje ele não entrou. Não, ele tá, Juan, Sobral, fazendo o jogo do Corujinha. Eric, para fazer ele ser campeão! Vai lá, Eric! Vai lá! Eric! Perna canhota, bateu! É o Ceará! Pela terceira vez! No topo do futebol nordestino! Entre campeão da Copa do Nordeste, o Mozão! Um título que sinaliza uma volta por cima! Uma conquista que mostra o caminho de retorno à elite do futebol nacional. De toda forma, o Alvinegro e sempre será gigante. Por isso mesmo, respeite sempre o Mozão. Respeite sempre o Ceará Esporte Clube. Um título diante de um gigante do futebol nordestino, é verdade. Mas um título que também cala a arrogância, cala a prepotência, a violência. É para deixar muito que
a nossa homenagem à torcida do Ceará Esporte Clube, né, que está eufórica ainda, vibrando, né, com o título do Ceará, mas tem consciência que o principal objetivo do Ceará é retornar à Série A do futebol brasileiro, e não vai ser nada fácil, tem que melhorar muita coisa, né? Houve essa mudança de treinador e boa parte da torcida do Ceará não gostou, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. Já na próxima rodada, a gente torce, né, que o Ceará possa pontuar lá em Campinas. É realmente um jogo muito difícil. E aqui, a gente abraça todos os torcedores do Ceará Esporte Clube que vibraram demais, estão vibrando, né, com essa grande vitória, com essa grande conquista da equipe do Ceará Esporte Clube. A gente vai finalizar hoje com o hino do Ceará, lógico, o hino do Ceará. Só o ABC está colocando aqui, Juan, que basta o Arsenal perder para o Newcastle e o City ganhar, já é quase campeão. Realmente, né? Se isso acontecer, a diferença vai para 4 pontos. O City, com o jogo a menos, se ganhar, vai a 7, faltando 3 em disputa. Então, é realmente impossível para a equipe do Arsenal, que fez uma grande campanha, né? Mas para tirar um título do City, tem que ser uma campanha perfeita, tem que ser perfeita. E a equipe 114 pontos. a equipe do Arsenal, Juan, passou boa parte do campeonato, aliás, 29 rodadas na liderança, né? Acabou perdendo, agora no finalzinho, acabou perdendo fôlego a equipe do Arsenal. Bom time, né, Juan? Bom time, ninguém... Arsenal vai jogar a Premier League do Paraguai. No início do campeonato, se falasse que o Arsenal ia estar na vice-liderança no finalzinho, o torcedor do Arsenal perguntava onde era que assinava, né? E acabou surpreendendo, boa campanha, mas é tal coisa, quando chega assim, a galera quer ganhar e não aconteceu. O Arsenal, vamos ver o que o Arsenal faz na próxima rodada. Então a gente agradece demais quem curtiu o bate-bola, os nossos amigos, e agora fica com o hino do Ceará Esporte Clube. A gente vai acompanhar a Série A do futebol brasileiro e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, se tudo der certo, na próxima segunda-feira a gente vai até inaugurar o nosso material, né? Se Deus quiser, a gente vai inaugurar o material aqui para melhorar o som aqui no bate-bola. Um abraço, até segunda-feira com mais um bate-bola. E a notícia recente é que o Arsenal vai jogar a Premier League do Paraguai. Dia a dia, conquistas mais vitórias. Uma montanha, tem desgramada. O time tá com vitória assegurada. Não tá com popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular. O Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com os dados em campo a brilhar. Ceará, tua glória. Glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira vermelha descaldada. O time em campo tem vitória segurada. Campeão da popularidade. Uma torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular. É um povo, Ceará vai ganhar. Traz o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória.